não tem imagem de vocês. Se alguém tiver algum problema, só me dizer. Que eu vou gravar, porque aí eu posto isso aqui na aba de atividade de vocês, para complementar, né, e para completar o tema 11, e como eu comentei, né, ficaram faltando duas sociedades para nós falarmos hoje, que seriam o Império do Mali e o Reino do Congo, que acabaram ficando para hoje, certo? Então, assim que acabar, eu subo essa aula nossa aqui online para ficar na plataforma justamente para os estudos futuros de vocês e até mesmo para avaliação da semana que vem, inclusive. Certo? Podemos? Então, vamos lá. Então, qualquer coisa me interrompam e perguntem. Então, deixa eu abrir aqui. Certo, eu vou abrir então o tradicional PowerPoint para nós. Deixa eu chegar lá no Império do Mali. Certo. Eu vou falar especificamente mais do Império do Mali, então depois eu abro um geral, considerando as outras que eu falei também. Então, assim, conforme nós já viemos fazendo, né, eu vim fazendo com vocês nas sociedades e civilizações anteriores, a gente chega no Império do Mali, e só para relembrar o conceito, né, por exemplo, sociedade é um grupo social ali reunido, obviamente, né, vivendo em comunidade, porém, que normalmente não deixa contribuições, quer dizer, não deixa um legado que seja tão grandioso, tão importante para as civilizações, tanto daquela época como posteriores a eles. E aí, civilização é aquela que deixa importantes contribuições, né, importantes legados. Então, se vocês lembrarem, por exemplo, quando nós estudamos lá no tema 6, eu falei com vocês sobre os hebreus. Os hebreus não foram um povo que deixaram grandes contribuições nem grandes legados. Fora a religião monoteísta tal, não houve grandes legados dos hebreus, então eles são uma sociedade somente. E todos os outros povos que nós estudamos são civilizações, por terem deixado essas contribuições e esses legados para nós. É só uma questão, conforme eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta, puder fazer com áudio aberto, é melhor. Se não, fala, professor, dá uma olhada no chat. Se tiver muita vergonha, né, enfim. Fala, professor, dá uma olhada no chat lá que eu tenho uma pergunta. Eu interrompo e vou para o chat, mas preferencialmente enviem pelo áudio, por favor, porque não precisa interromper nada. E eu consigo ver prontamente, certo? Então, vamos lá. Se a gente pega o mapa da África, por exemplo, a gente percebe qual foi a região que o Império do Mali se estabeleceu, a partir de 1235, que foram nesses países aqui, lá no oeste da África. No Mali, Mauritânia, Níger, né, Burkina Faso e Guiné. Obviamente, naquele momento não existiam esses países, são países formados recentemente, né, na metade do século passado para cá, depois que eles foram conseguindo as independências dos países europeus, que no século XIX invadiram e colonizaram a África, e esse soberano Sundiata Keita foi quem fundou o Império do Mali. E aí tinha algumas cidades, só que a cidade de Niani era a mais importante, porque era a região mais rica, como está dizendo, e justamente pela riqueza que tinha, que era em ferro e ouro. O ouro, desde sempre, praticamente, ele é uma riqueza muito notória, né, muito nítida, tal, que se destaca em relação às outras. Então, o povo que tem acesso a minas de ouro, é de fato, né, no sentido literal da palavra, tem uma mina de ouro em mãos. Então, ele consegue negociar e fazer muita riqueza com isso. E atraiu quem? Os mercadores árabes, justamente. Tanto que nessa região, até hoje, o islamismo ele é muito forte. E naquele momento, como diz, né, essa relação com os mercadores árabes se tornou tão intensa que 70 anos, né, 72 anos depois da fundação do Império do Mali, o islamismo começou a ficar mais forte, e o Mansa, né, o Mansa
era o nome do soberano que eles davam, então, como se fosse um imperador. Só que em vez de imperador, eles chamavam de Mansa. Então, Mansa Musa, né, fica meio similar, né, e começou a introduzir o islamismo e ele resolveu fazer uma peregrinação para Meca, em 1324. E por todas as regiões, por exemplo, que eles iam passando, e até mesmo quando eles chegaram em Meca, a galera, tipo, ficou meio surpresa pelos relatos históricos que se tem da época, né? Os documentos. Porque eram 60 mil pessoas seguindo nessa caravana, nessa peregrinação religiosa. E cerca de 80 camelos, e esses camelos, tipo, né, diz, aí já é mais uma lenda, né, que eles iam carregados de ouro. Cada camelo levava quilos e quilos de ouro. Porque justamente, qual que era a ideia do Musa, né? Era mostrar a grandiosidade do Império do Mali. Porque, né, naquele momento a gente tinha ali, né, um Império Romano, digamos, né? Tem alguém me pedindo aqui, deixa eu permitir. Salve, Renato. Vamos voltar lá então para a tela. E aí, o que acontece? Voltando, ele quer mostrar a riqueza, quer dizer, o tamanho do Império do Mali. Porque a gente tinha ali o Império Romano em decadência, né, o Império Romano do Ocidente, né, que a gente já conversou na outra aula. O Império Romano do Oriente, né, começando a se destacar ali um pouco, algumas outras regiões também. E o Império do Mali, além de ser grandioso, era extremamente rico. E era interessante para ele mostrar essa grandiosidade, essa riqueza toda do Império do Mali para tentar atrair cada vez mais mercadores, porque só os árabes, ok, já eram interessantes. Porém, como está dizendo aqui, no segundo tópico, né, na terceira linha, começou a estimular demais o comércio do Império do Mali. Tanto que se estima, né, que no século XIV, nessa época do Mansa Musa, tenham vivido ali cerca de 50 milhões de pessoas. Então, imagina isso, em 1307, que a gente está falando de 713 anos atrás. No Império, viver em 50 pessoas é muita galera, é muita gente. Para a época, isso não era normal. E justamente o que atraía essa população, né? A estabilidade, a riqueza, a prosperidade, a grandiosidade, então a segurança que essa população tinha justamente no Mansa, né, no imperador. E tamanha era essa estabilidade, essa riqueza toda, essa prosperidade, que o exército era fortíssimo, eles tinham uma polícia imperial, o que não era comum para a época também, e eles tinham uma universidade. E essa universidade aqui, né, na capital, Timbuktu, na verdade aqui é como se escreve em português, mas o nome real seria Timbuktu. Tinha essas escolas islâmicas e tem a universidade, né? Tinha a Universidade de Timbuktu, que vocês devem ter visto nas imagens. Se vocês não viram, eu vou abrir aqui para vocês rapidão, para vocês darem uma olhada. Opa, teve uma pequena falha aqui. Deixa eu só abrir para Professor, vocês. licença. O Renatinho ele fez uma pergunta no chat. Beleza, obrigado, Yasmin. Vamos lá. Eu vi. Então, Renatinho, vamos lá, Renato. O seguinte, cara, é ignorância. Primeiro ponto. Segundo ponto é preconceito, racismo e xenofobia. Então, as várias formas de preconceito juntas. Porque normalmente, né, os islâmicos, eles expõem de uma maneira diferente as contrariedades deles em relação a alguns acontecimentos. Então, por exemplo, só abrir aqui para vocês, essa universidade de Timbuktu, gigantesca, né, arquitetura super diferente, tá? A gente vê aqui uma imagem grande, né, como vocês podem ver, é até ponto de visitação até hoje, e tá lá, tipo, super intacta, muito bem conservada, inclusive. Então a gente percebe que tinha toda uma preocupação do Mansa, já já eu volto na sua resposta, Renata, na sua pergunta, né, e resposta também. Tinha toda uma preocupação do Mansa, né, do Musa principalmente, mas também dos outros, não só em ser um império grandioso, rico, de ficar mostrando essa riqueza, mas também de ter uma boa preparação, né, dos governados, né, das pessoas ali do império, com uma boa educação, com conhecimento. Por quê? Uma universidade dessa se constrói sozinha? Não. Você tem que ter pessoas, né, que
tenham conhecimento, que tenham uma formação adequada para idealizarem, pensarem, né, e depois construírem isso. Então, não adianta você só um império grandioso e riquíssimo se você não dá oportunidade também das pessoas, né, crescerem, estudarem, se formarem, né, e evoluírem, porque isso depois volta para o país, né, isso volta, no caso aqui, para o império. Tudo bem que hoje em dia, né, o Brasil, por exemplo, não vou dizer nem que não entenda, não tem interesse nisso, mas é sabidamente nos países desenvolvidos, por exemplo, que eles investem muito bem em educação e basta ver o retorno que esses países têm, né? Então, infelizmente, nós estamos um tanto atrasados nisso ainda. Porém, há 700 anos atrás, a galera lá do Império do Mali valorizava e colocava isso em prática, como vocês podem ver aí. As imagens estão lá que eu postei para vocês, mas eu quis trazer isso, né? Então, voltando aqui para finalizar a ideia para o Renato, então, por exemplo, esses atentados todos feitos, né, por exemplo, por pessoas de orientação, de religião islâmica, Renato, e galera, né, para mostrar uma indignação, porque tem uma invasão muito forte, por exemplo, da cultura ocidental nesses países islâmicos, então, que vai meio que corroendo, né, vai colocando, assim, alguns golpes duros na religião e na cultura islâmica. E eles são muito tradicionais, são muito conservadores em relação aos costumes que eles têm. E essa invasão ocidental toda vai gerando uma contrariedade. Então a gente tem três grupos, por exemplo, nas sociedades islâmicas: aqueles que abraçam essa questão ocidental, e vou voltar aqui para a tela de vocês, né? Que abraçam essa cultura ocidental e se ocidentalizam, mesmo sendo islâmicos, isso acontece. Tem uma galera que não curte, mas tipo, beleza, a gente, né, respeita tal, e tem a galera que é mais radical, que acaba ficando contrariada e parte para ações do tipo. Então a gente vê ações isoladas, a gente tem a Al-Qaeda, né, do Osama Bin Laden, a gente tem o Estado Islâmico, porém, o erro qual é? É associar o islamismo a terrorismo. Porque são alguns islâmicos que praticam ações terroristas. Porque se a gente for pegar, por exemplo, a gente vai pegar lá o caso da Flor de Lis. Flor de Lis é evangélica cristã, beleza. Então todo evangélico cristão sai matando todo mundo, sai fazendo orgias, né, enfim, e denegrindo a imagem do cristianismo? Não. Então, agora, por exemplo, na Igreja Católica está saindo, não sei se vocês acompanharam, o caso de um cardeal dos Estados Unidos, né, que foi excomungado pelo Papa atual, porque ele praticava pedofilia, né, abusos sexuais contra, né, os jovens que frequentavam a igreja da qual ele fazia parte anteriormente. Então, quer dizer, todo católico, até mesmo todo padre, é pedófilo? Não. Então, por nós estarmos no Ocidente, e a gente comentou até no tema passado, né, que essas divergências, né, no tema 10 sobre o Império Bizantino, que essas divergências entre cristãos e islâmicos, elas são milenares já, e continuam até hoje. Então, os costumes, né, as religiões orientais sofrem muito preconceito ainda. Uma que é razoavelmente aceita ainda é o judaísmo, e praticamente só. Então, outras religiões, por exemplo, né, budismo, e aí a gente vê a questão do islamismo, são todas religiões que têm um preconceito muito forte, o islamismo principalmente. E a gente herdou aqui no Brasil isso de Portugal, da Espanha, porque durante muito tempo, como a gente viu no tema anterior também, os árabes estiveram dominando Portugal, Espanha, Itália, né, que é uma colônia muito forte aqui em São Paulo. Então, por conta dessa dominação árabe e islâmica nesses países, gerou-se uma islamofobia, como a gente chama, né, essa aversão, né, contra os povos islâmicos, que permanece até hoje para a gente. Então, durante a Idade Média, né, por exemplo, a Idade Moderna também com a Tribunal do Santo Ofício, né, a Inquisição, vários islâmicos, judeus foram queimados vivos justamente por não serem cristãos. Então, no mundo ocidental, você tem muita dificuldade em aceitar o não cristão.
Mas a gente vê as religiões afro-brasileiras, por exemplo. Então, aí o islâmico é terrorista. O cara do candomblé, tipo, é o cara da magia negra, né, da Umbanda, é da magia negra, é o que faz macumba, é o que quer o mal dos outros. Então, geralmente, são esses pensamentos, né, tipo, deturpados que acompanham as pessoas, né. Infelizmente não deveria, mas é o que acontece. Professor, Oi? islamismo é tipo assim, judeu, umbanda, essas religiões assim? Não, o islamismo, ele se refere somente à religião islâmica, né, dos muçulmanos. Então, que tem a crença em Alá, por exemplo, né, que o que é Jesus para os cristãos seria Maomé para os islâmicos. Então, Ah, o Deus deles é Alá, e é o único que eles consideram como Deus mesmo, uhum. como divindade, né? Beleza, é o judaísmo, né, as religiões afro, né, o candomblé, a umbanda, aí são coisas completamente diferentes. Bom, Beleza? Então, vamos lá, voltando aqui no compartilhamento de tela. Renato, espero ter te ajudado, mas é algo muito complicado mesmo. Boa Esse. tarde, professor. Ô, boa tarde, Arthur. Beleza? Ô, professor, desculpa entrar agora que tava trabalhando, então aí eu cheguei agora em casa. Aí eu Ah, vi aqui no grupo que o pessoal mandou aqui pra mim. Então, fica na paz que só de ter chegado do trabalho agora e já ter entrado, você já tem crédito. Fica amém. tranquilo. Não precisa pedir desculpa, não, tá tudo certo. A gente começou não faz muito tempo também, não, viu, Arthur? Fica de boa. Então, assim, continuando, dá para dizer assim, então, né, que a riqueza do Império do Mali, ela era basicamente focada na ideia do ouro, mas também eles tinham uma produção agrícola muito intensa também, como está dizendo aqui, né, algodão, arroz, feijão, os legumes, tinha pecuária, esse comércio aqui que ia desde ouro até escravos, né, passando por sal. Então a gente vê que era um império não só rico, não só bem desenvolvido, mas era bem desenvolvido e rico por quê? Porque era muito bem organizado. E aí chega nessas questões, por exemplo, que eu comentei com vocês, né, da estrutura que se tem. Porque conforme a gente vê nos outros povos, por exemplo, a gente não tem uma ideia sobre, a gente tem uma ideia sobre África, que é mais ou menos o que cai na pergunta do Renato, que é um estereótipo. Na África, geralmente, o que vem na mente? Miséria, doenças, fome, guerra civil, subdesenvolvimento, pobreza. Dificilmente vem na cabeça das pessoas visões positivas da África. Quando se pergunta sobre África para alguém, vem uma ideia bacana. Só que a partir do momento que eu espero que vocês tenham acompanhado a videoaula, né, se não acompanharam, acompanhem, quando a gente começa a estudar esses povos aqui da antiguidade, a gente percebe o quê? Que são povos geradores de tecnologia, de ciência, né, que, por exemplo, dominavam perfeitamente metalurgia, né, que é a arte, podemos dizer assim, de derreter os metais, de fundir, né, quer dizer, de unir metais, o que não é fácil de fazer. É extremamente complicado você saber a temperatura exata de um metal para poder derretê-lo e moldá-lo, né, e fundi-lo com outro. Porque os metais são diferentes entre si, eles têm uma densidade, é questão de física, né, também, de química, eles têm uma densidade diferente de um para o outro. E aí não é a mesma temperatura, a mesma temperatura que eu derreto ferro, eu derreto o aço. Não, são completamente diferentes. O ouro da prata, enfim. Então eram povos que tinham domínio químico, físico, científico, tecnológico exemplares. Mas não se traz isso, né? Justamente por essa questão do preconceito, né? Da África pobre, do negro que não é desenvolvido, né? Que não é científico, que não é cientista. Então, geralmente, quando basta vocês pensarem, quando a gente fala assim, imagina um cientista, geralmente vai imaginar um cara branco, narigudo, de óculos. Minto, com certeza não. Mas quem disse que não tem cientista negro por aí? Quem disse que não tem pessoa negra produzindo, né, tecnologia, a ciência, estudos nesse sentido? Tem aos montes, só que infelizmente não é trazido. Porque
meio que se colocou um lugar para isso como se pudesse ser só dos brancos, como se os brancos fossem os mais desenvolvidos, só os brancos criassem tecnologia, só os brancos fossem cientistas, só o branco é médico, então são algumas desconstruções que se a gente ainda não faz, tem que começar a fazer, porque isso não é a verdade, isso é parte da verdade que trazem para nós. Então, a gente vendo, né, a grandiosidade desses povos e tudo que eles, que são das esculturas, né, que tem as imagens que eu deixei lá na plataforma, né, no Google Sala de Aula para vocês, então basta vocês consultarem, verificarem a duração da maioria, né, deles, de 1000 anos, por exemplo, né, bastante para a época, as construções, quando a gente fala do Egito, quer dizer, as pirâmides egípcias, tipo, foi como eu falei na videoaula, não foram os egípcios que inventaram, foi o povo cuxita, negro, do sul do Egito, e os próprios egípcios, na sua imensa maioria, também eram negros, inclusive os faraós, durante muito tempo. Até a chegada de Alexandre o Grande no Egito, que a gente estudou também, né, um pouco anteriormente, os faraós eram negros. A elite egípcia era negra porque era uma população negra. Só que dificilmente é falado. Então você pensa o Egito tipo europeizado, Egito branco. Não tem. Até hoje não tem porque o Egito é árabe. Geralmente árabe não é branco. Então, são algumas imagens que vão sendo criadas, alguns estereótipos são vendidos, infelizmente a gente vai abraçando, né, mas que não são reais. Basta ver o que eu acabei de mostrar para vocês. Em 1300, uma universidade na África. Era para quem? Era para os animais? Não, era para as pessoas, era para os súditos, né, do Império do Mali. E as pessoas estudavam aí, produziam conhecimento, produziam tecnologia, e eles não iam atrás de pessoas brancas, eram pessoas do próprio Império do Mali, né, escolhidos pelo Mansa, para poder lecionar, para trazer e fazer com que o aprendizado, os conhecimentos fossem construídos, certo? Então, a gente tem que desconstruir isso, né, dessa questão do negro pobre, negro incapaz, negro desinteligente, muito pelo contrário. Então, foram povos grandiosos que produziram muito conhecimento, inclusive para nós brasileiros, né, as populações que infelizmente vieram escravizadas para cá, trouxeram muito conhecimento que a gente usa, né, até hoje, sem saber que são desses povos. Acabou ficando tudo nas costas dos portugueses, que obviamente eram os que comandavam, os que colonizavam, os que dominavam, e ficou na mente essa questão, né? E que infelizmente gera uma série de problemas, né? Às vezes a falta de reconhecimento de uma pessoa negra se assumir como negra, ou então a gente assumir que é descendente. Eu até falei na videoaula que eu, pelo menos, tenho muito orgulho das minhas raízes, né? De ser descendente de indígena, de descendente de negros, de brancos, não tenho problema nenhum. Apesar de ser meio branquelo, é só enganação. E eu costumo comentar, né, que aqui no Brasil a gente é branco por acidente, né? Quem é branco? Porque normalmente a gente tem a descendência no sangue, né? E isso não deveria ser um problema, nem uma vergonha, né, nem um medo. E, infelizmente, o racismo, o desconhecimento, a ignorância fazem, né, com que nós sintamos, às vezes, vergonha, né, até desprezo em nos assumirmos, né, como descendentes de africanos, né, de negros, como pretos, enfim. E isso gera até Professor, uma crise de identidade, licença, né? Pode desculpa te falar. atrapalhar. O senhor falou sobre isso. Esses dias eu tinha assistido um comentário, né? Que era sobre o privilégio branco. E daí, Tá cortando bastante. eu vou escrever, então. Aí o senhor olha no Beleza, chat, então. beleza. Exatamente. Agora eu tô pegando aqui no chat, né, as contribuições de vocês, a comparação com a África, né, Yasmin, infelizmente, estigma social, porque quando a gente fala da questão, né, da população negra ser tão inferiorizada, ser tão desprezada até, né, e violentada, não é só lá, né, os, os negros, né, em diversos países do mundo, infelizmente, sofrem com isso. E mesmo aqui no Brasil, sendo maioria, eles são tratados como minoria social. Isso que é o pior. É tipo, me lembra muito
Obviamente que, dadas as devidas proporções, o apartheid na África do Sul, que a população negra, em imensa maioria, era dominada por uma porcentagem de menos de 10% de brancos. Então isso é muito complicado. É até vergonhoso, na minha opinião. E exatamente, Carol, tecnologia não é só celular, né? Mas que a gente ache, porque eu falei para vocês, o que significa tecnologia? É tudo aquilo que é criado, né, desenvolvido para ajudar a vida das pessoas. Então, por exemplo, uma caneta é uma tecnologia, que antes as pessoas escreviam com tinteiro, com pena, tinha que escrever na rocha. Então, a caneta é uma tecnologia, o lápis é uma tecnologia, a folha de sulfite é uma tecnologia, porque vem para ajudar, né? E várias outras, né? Os talheres são tecnologia, e por aí vai. Então, qualquer coisa que venha para ajudar a vida do ser humano, para facilitar a vida do ser humano, é tecnologia, independente do tipo de tecnologia que seja. Aí tem o que a Yasmin comentou, né? Determinismo biológico, geográfico, exato, do branco europeu superior, e os não brancos, não europeus, são inferiores. Infelizmente, sempre foi uma percepção, né, uma ideia muito forte, e que continua sendo, né, lamentavelmente. Eu tinha assistido um documentário sobre o privilégio branco de Yasmin. Uma mulher negra tinha dito que sentia raiva da mãe dela por ser preta, porque por conta da mãe e do pai dela, ela herdou a cor. Então, é isso mesmo. Além da vergonha, né, e do desprezo, às vezes gera raiva mesmo, porque para nós, por exemplo, que somos brancos, né, deixa eu só conectar aqui o carregador, senão vai descarregar. A gente vai passar um pouquinho do horário, né, tal, mas tudo bem. Para a gente que é branco, por exemplo, é muito fácil, né, porque são coisas que a gente não vive no dia a dia. Só que imagine você ser sempre desrespeitado, maltratado, sofrer preconceito, sofrer ameaças, né, violência por conta da sua cor, né. Então, infelizmente, não me admira pessoas negras que queiram ser brancas. Porque, de fato, nós brancos, né, somos privilegiados. A gente tem esse privilégio de não sofrer preconceito, de não sofrer violência por conta da nossa cor, dos nossos traços. Então, infelizmente, numa sociedade tão desigual, tão preconceituosa e tão violenta nesse sentido, nós brancos já somos privilegiados. Obviamente, quem é branco rico é mais privilegiado ainda, que não é o nosso caso. Mas nós já temos esse privilégio em relação às outras etnias, podemos dizer assim, as outras pessoas que têm outra cor de pele, né? Yasmin, então, aí, né, dizer que o privilégio branco não existe é um absurdo extremo, igual falar que a Terra é plana, né? Que o Covid é gripezinha e por aí vai, né? Que o Trump ganhou a eleição, tem uns absurdos que a gente ouve por aí ainda, né? Mas, enfim, né? Eles serão combatidos como estão sendo agora na nossa aula. Certo? Vamos voltar lá um pouquinho então, para a gente dar uma andada. Falando nisso, quem que deu uma zoada no Império do Mali? Os portugueses, né? Eu costumo comentar assim, onde o branco pisa o pé, que não é terra dele, ele acaba com tudo. E eu sou branco, né? Então eu falo com propriedade. Branco pisou o pé, ferrou. Porque tá dizendo aqui, né? Império grandioso, né? Tipo, de grande progresso, super desenvolvido, resolveu ter contato com os portugueses. É óbvio que os portugueses chegaram com força bélica, né? Com força de exército, então acabou sendo meio que imposto, mas também foi por gosto dos malineses. E aí tinha uma troca. Então qual que era o comércio deles? Os portugueses ofereciam cavalos, porque na África não tinha cavalo. Os malineses, tipo, viam o cavalo, nossa, tipo, uau, que da hora, né, que top. E aí, tipo, eles ficavam loucos, assim, com os cavalos dos portugueses. E os portugueses, muito ligeiros, obviamente, já levavam os cavalos, porque sabiam que a galera ia pirar, que era uma coisa que não tinha lá. E aí, com isso, eles davam um cavalo, e, tipo assim, davam um cavalo, pegava 4 escravos. E, obviamente, né, que para os portugueses era muito interessante, porque em Portugal não tinha escravos. Então, eles pegavam escravos de um outro povo e davam os cavalos que outro povo não tinha. E é uma coisa assim também que a gente tem que desconstruir, para quem não sabe ainda. Os dois povos lucravam com isso. Não era que os portugueses eram maus pra caramba, que eles entravam na África e os brancos portugueses caçavam escravos na África. Não, não é isso.
eles seduziam esses povos, e, por exemplo, os próprios malineses caçavam escravos no seu povo para fornecer para os portugueses. Então tinha total complacência, tinha a cumplicidade dos povos africanos em oferecer escravos para os europeus. Então a gente tem que tratar disso também, né? Que parece que os portugueses eram maus pra caramba, né? Não que não fossem, mas os africanos eram coitados, né? Não todos. As nobrezas africanas, né? As realezas africanas ajudaram muito os europeus nesse processo de captura e de fornecimento de escravos. Tanto que depois de algum tempo, muitos reis, por exemplo, africanos, começaram a vir parar no Brasil, principalmente na América, como escravos também. Quer dizer, o jogo começou a se inverter e até eles foram feitos de escravos. Porque eles achavam, eu sou rei, então eu posso dar esses escravos aqui da plebe, vamos dizer, né? Que eu tô aqui no meu trono aqui de boa, né? Reizão, tô aqui suavão, nunca vai me acontecer nada do tipo. Muito pelo contrário. Quando era pro bicho pegar mesmo, até rei, rainha, a realeza era feita de escrava e colocada nos navios negreiros e enviado, seja lá para onde fosse, principalmente aqui no Brasil. Então, vários povos africanos colaboraram, capturando seus próprios irmãos como escravos e fornecendo para os europeus. Isso a gente tem que dizer. Escambo, né, Yasmin? Coloquei aqui no chat, porque não envolve dinheiro, né? Então, infelizmente, acaba se reduzindo uma pessoa a uma mercadoria, porque se ela é comercializada, ela é mercadoria, né? E, infelizmente, é o que escravo é, né? Como ele é visto, como uma mercadoria, né? E aí, esse contato, digamos, com os portugueses modificou as estruturas do Império do Mali de tal maneira que começou a se enfraquecer. E aí, os portugueses muito sacanas, né, muito, tipo, mal intencionados, muito pilantras, e o que eles começaram a fazer? Começaram a se aliar, né, e alinhar com outros povos vizinhos do Império do Mali para atacar o Império do Mali. Você fala, pô, professor, mas os portugueses, tipo, não eram parceiros, né, do Império do Mali? Eram. Só que eles tinham mais interesse em quê? Em serem parceiros do Império do Mali ou tomar tudo que o Império do Mali tinha? Infelizmente, a segunda opção. E aí eles se aliaram com vizinhos que eram inimigos do Império do Mali, só um minutinho, rapidinho, que eram mais fracos e queriam ver a queda do Império do Mali. Então, como ambos queriam ver a queda do Império do Mali, eles se aliavam e atacavam conjuntamente o Império do Mali. Pode falar. Não, só queria dizer que eu vou combinei de sair com a minha mãe, então não vou poder ficar. Ah, sim. Quem é mesmo? Carol. Carol? Ah, beleza, Carol, tranquilo. Vá lá, bom passeio. Se puder me chamar assim. Obrigada pela aula, professor. Valeu, imagina, valeu pela presença. Tamo junto. E o carinho com vocês é especial mesmo. Certo, então, continuando aqui, para a gente já ir finalizando, aí como está dizendo aqui, né, o Império do Mali foi ficando cada vez mais cercado, e sem ter muito o que fazer, no século XVI, caiu em ruína e se acabou, infelizmente. O Reino do Congo aqui, né, como está dizendo também, se formou no século XIII, né, e aí no século XV ele atingiu o auge, porque começou a crescer bastante, tanto que diz que ele era do Gabão até Angola, então era muito grande mesmo, até maior, por exemplo, que o Império do Mali. E aí tinha esse rei, que eles chamavam de Manicongo, que junto com os familiares, né, a família real, eles ocupavam os principais cargos, né, do reino, e as outras duas classes do reino eram esses aldeões livres, pobres, e os escravos. Então, ou você tinha alguém que era muito rico da família real, ou você tinha alguém muito pobre e livre, ou alguém muito pobre que era escravo. Tipo, não tinha um meio termo, né? De uma classe média, não existia. E, como vocês podem ver, só a segurança da guarda real do Manicongo, lá do rei, era de 20 mil soldados, fora o exército. Isso aqui era só a guarda real. Então, o exército também era gigantesco, né? A força militar desses povos era muito grande. E aí diz aqui, né, como funcionava a economia do Reino do Congo, né, com o comércio aí de compra e venda de sal, né, de metais, enfim.
tecidos. A religião também dos congoleses, né, que era uma religião politeísta, como vocês podem ver aqui, porque era de divindades, né, ligadas aos ancestrais e as forças da natureza. Aí, novamente, aparecem os portugueses, né, que começaram a ter contato no comecinho do século XVI com os congoleses. E para vocês terem ideia, começou a ter uma conversão em massa, principalmente dos manicongos, né, dos reis do Império do Congo ao catolicismo. Tanto que, por exemplo, esse carinha aqui, né, o Mivemba A Nzinga, ele mudou o nome dele para Afonso I, que era um nome português, justamente, né, que ele começou a abrir o reino para os portugueses. E aí depois vieram outros, né, vários que foram mudando os nomes para nomes portugueses. Então eles deixavam de usar o nome original para usar o nome português, né, para mostrar a fidelidade deles aos portugueses e ao catolicismo. E aí, como a gente viu que o Império do Mali era um grande erro, né, fazer isso, porque os portugueses não se importavam com fidelidade. Os portugueses tinham interesses e eles passariam por cima do que fosse para conseguir. Então, dane-se se é amigo, se é fiel, se lambe a nossa bota aqui. Na hora que não servisse mais, eles passavam por cima, matavam, tomavam poder, pronto, acabou. E, como diz aqui, né, a Igreja Católica também era do mesmo nível. Começou a ter forte influência lá no Congo, e essa questão religiosa começou a gerar uma série de problemas. Inclusive na organização lá do Reino do Congo, que algumas pessoas do Reino do Congo não aceitavam. E aí começaram conflitos entre algumas autoridades do Reino do Congo e autoridades portuguesas que lá estavam, pelo quê? Pelo controle de escravos. Então, novamente, aqui mais um povo que se aliou com os portugueses, podemos dizer assim, e os portugueses iam lá atrás, além de outras riquezas, dos metais, né, principalmente, iam atrás dos escravos. E, para piorar tudo, ainda tiveram aqui os holandeses envolvidos. Então, os holandeses também resolveram invadir, né, que hoje em dia é a capital de Angola, e que era uma das principais cidades do Reino do Congo, que é Luanda. Então, os holandeses invadiram. E aí, Portugal, ao mesmo tempo que teve um problema, teve uma grande solução. Porque as autoridades do Reino do Congo não conseguiram expulsar os holandeses por si só. Então, o que Portugal, muito esperto e filho da resolveu fazer? A gente vai recrutar uma galera aqui no Brasil, que para se chegar, né, daqui era bem fácil para a região ali que hoje em dia é Angola, para Luanda. Então, foram 12 navios, como está dizendo aqui, 1.200 homens, para derrotar os holandeses lá em Luanda. E, de fato, derrotou. E aí, o que aconteceu? Com uma forma de gratidão imposta, podemos dizer assim, o controle dos escravos passou definitivamente e exclusivamente aos portugueses. Claro, estamos aqui nos brasileiros, né? Eram brasileiros que geralmente iam para lá, só que como o Brasil era colônia de Portugal, eles consequentemente deviam impostos e explicações, né, aos portugueses. Então Portugal foi muito esperto, porque assim, a gente vai mandar uma tropa lá para enfrentar os holandeses? Sim, só que a gente vai querer algo em troca, óbvio, não vai ser de graça, não vai ser por bondade, a gente vai livrar vocês aí dos holandeses e tudo certo. Então eles começaram a explorar mais e mais, a capturar mais e mais escravos. Tanto que, quando chegou no século XVII e XVIII, aqui em Minas Gerais, né, que as minas de ouro, principalmente, né, mas também de prata, começaram a ser descobertas, né, encontradas em Minas Gerais, cada vez maior, aliás, era o fluxo de escravos que vinham do Reino do Congo para Minas Gerais para trabalhar na extração e na mineração do ouro e da prata, principalmente do ouro. Só que o mal estava feito já, né? Então, como está dizendo aqui no último tópico, essa influência, né, essa interferência muito grande dos portugueses, dos holandeses, começou a gerar os conflitos internos, que, se vocês lembrarem, eu acabei de falar para vocês, que uma galera era contra o catolicismo lá, outra galera era a favor, então juntaram os conflitos internos entre eles, mais esses conflitos contra os holandeses e contra os portugueses.
E aí o Reino do Congo começou a se enfraquecer demais, porque era muita treta para resolver. Então, com esses conflitos todos, o Reino do Congo foi se enfraquecendo, e aí em 1678, como diz aqui, ele deixou de existir por completo, porque não conseguiu aguentar, né, as pontas, né, essas tretas todas. Então, eu vou parar de compartilhar aqui, porque é justamente isso, né, quando a gente vê essas questões, por exemplo, de corrupção, como a gente viu no Império Romano, e de conflitos internos que vão sendo causados, a civilização ela pode ser a mais desenvolvida que for. Esses fatores internos começam a corroer a estrutura, né? E aí, os fatores externos, eles conseguem abalar com mais facilidade as estruturas daquele império, daquele país, enfim. Então, normalmente, não é por questões externas, né, esses impérios muito grandiosos, ou reinos grandiosos. Eles têm um início com uma questão interna que vai se agravando ali e facilita que fatores, e até mesmo invasores externos, consigam entrar e ali fazer um estrago gigante, e até mesmo definitivo, como a gente acabou de ver. Então, a moral, né, da história da África, a gente pode dizer assim, que o grande, com toda certeza, o grande mal que acometeu a África foi a chegada dos europeus, tanto no século XIV, no XV, no XVIII depois, né, com a nova onda de imperialismo que teve no XIX, aliás, porque eram povos prósperos, que tinham suas próprias organizações, e conseguiu se desenvolver a partir deles mesmos e fechados neles mesmos. A partir do momento que eles abriram para os europeus, né, principalmente os portugueses, o enfraquecimento, né, o declínio, a queda e a desestruturação chegaram e começaram a ser cada vez mais fortes e decisivos. Certinho, galera? Bem, então, se vocês tiverem dúvidas, me coloquem. Só repetindo, eu acabei falando inicialmente, acho que não lembro se estava, já tinha algumas pessoas. Semana que vem é semana de avaliações, então a gente vai ter a avaliação 2 de história aí, e nós seguiremos dessa maneira na próxima semana. Beleza? Teoricamente, sim, Júlia. Mas não dá para a gente saber se, por exemplo, na semana de recuperação, que eu não vou te precisar exatamente quando ela é, porque eu não me recordo, não sei se eles vão tentar abrir uma recuperação, né, tal, com uma nova avaliação de recuperação, para que, eventualmente, se recupere alguma nota não muito boa, tirada nas avaliações 1 e 2, né? Não tem como garantir. Normalmente se abre. E como a gente está ainda na metade de novembro, tem tempo para isso. Não é garantido, mas é uma possibilidade. Nós temos que aguardar. Por enquanto, para o calendário, é a última. Nós teríamos avaliação 1 e 2, nota de participação, como vem sendo já desde que a gente começou as nossas aulas online, né? Então, vamos aguardar se vai ser a última mesmo. Beleza? Então, se no decorrer aí aparecer mais alguma dúvida, postem lá na plataforma, ou sala de aula que vou respondendo vocês. Então, excelente noite, valeu pelo comparecimento, né? Foi um pouco atrasadinho, mas deu tudo certo, a gente pôde fazer uma aula da hora aí. Imagina, galera, tamo junto, obrigado a vocês pela presença também, por ficarem até depois de 40 minutos, né, que acabaram, 40 não, agora é 6h35, 25 minutos, né, a mais do tempo. Então, valeu, se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Até, professor. Falou. Valeu, Arthur, se cuidem, hein? Boa noite. Você também. Valeu, boa noite.